O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, PPGDR, e a editora da Universidade Estadual da Paraíba, EduEPB, realizaram o pré-lançamento do livro Celso Furtado e o Mito do Desenvolvimento 50 anos depois. O livro foi organizado pelos professores e pesquisadores Sidoval Moraes de Souza, Fernando Macedo, Ivo Marcos e Luciano Albino. Inicialmente, é importante destacar como Celso Furtado é um autor importante para o debate sobre desenvolvimento, Nordeste, Brasil, América Latina, e que essa obra que foi publicada em 74, que é o Mito do Desenvolvimento Econômico, é uma obra que é um marco sobre os estudos do desenvolvimento e subdesenvolvimento mais ainda. E naquela ocasião, o Furtado já apontava os limites ou os perigos de um crescimento econômico sem determinados cuidados, como, por exemplo, o meio ambiente. Então, o debate ambiental, que estava se iniciando em outras áreas, foi trazido esse debate para a questão do desenvolvimento, quando Furtado colocava os limites do que seria um desenvolvimento naqueles padrões de consumo, por exemplo, americanos, que o capitalismo crescendo da forma que estava, o planeta não teria condições de dar conta de recursos naturais para as demandas da indústria. Então, o mito do desenvolvimento econômico é, na verdade, um texto crítico sobre as consequências de um desenvolvimento sem o devido planejamento, sem o devido olhar para a questão ambiental. Portanto, a palavra mito aponta para essa ideia de um perigo, de uma fantasia de acreditar num desenvolvimento irresponsável. E aí essa temática que foi levantada há 50 anos atrás, ela está mais viva do que nunca, por conta das questões climáticas, né? E de como esse debate ele é muito urgente hoje para a gente pensar, por exemplo, a questão das energias renováveis, os impactos do desenvolvimento no meio ambiente hoje. E aí esse livro que nós organizamos, eu, Sidoval, o professor Ivo, o professor Macedo, ele é um livro que aponta para uma revisitação, vamos usar até essa palavra assim. Ele é uma leitura atualizada dessa obra, pensando muito os dias de hoje. Quer dizer, como ela é uma obra inaugural e que se torna clássica, como é que ela, de alguma maneira, traz ainda luzes para a gente pensar a nossa realidade atual. E aí nós temos contribuições as mais diversas do Brasil inteiro. Pessoas que estudam não somente a obra de Celso Furtado, mas que têm trabalhado muito nessa perspectiva de pensar as consequências do desenvolvimento hoje. São 12 artigos científicos que revisitam a obra O Mito do Desenvolvimento, de Celso Furtado, e trazem interpretações a partir da realidade contemporânea. A pesquisadora Natasha Evelyn faz mestrado em Sociologia na Universidade Federal de Pernambuco. Ela assina um dos artigos em parceria com o professor João Moraes de Souza. O artigo ele revisita o texto do Celso Furtado, O Mito do Desenvolvimento, para falar especificamente do contexto cultural da obra, apontando como o desenvolvimento também perpassa por aspectos culturais, apontando principalmente a cultura popular como um vetor de desenvolvimento local, cultural e interdependente. O evento teve como conferencista a jornalista e viúva do paraibano Celso Furtado, Rosa Freire da Guiar. Ela assina o prefácio do livro e inicia explicando o contexto no qual ele escreveu O Mito do Desenvolvimento. Celso, na verdade, foi em 74 que ele escreveu o mito e ele estava de professor visitante na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E aí é quando sai, ele estava lá, e é quando sai esse relatório do Clube de Roma, mostrando o que ele chamava dos limites do crescimento. É curioso você ver hoje, quer dizer, eu agora reli aqui e acolá o texto, e o que hoje talvez a gente faça com o telefone celular, naquela época era um grande progresso. Ele não chamava nem informática, chamava, Ciências da Informação. Então, na verdade, hoje seria metadados, seria um projeto. Quer dizer, eles conseguiram pela primeira vez, e foi o grande mérito desse relatório, eles conseguiram pela primeira vez medir o custo ambiental em todo o planeta. Isso é que foi, e processar isso no computador. Isso foi um grande feito na época, né? Hoje em dia você faria com muita facilidade, na época não. Então o Celso estava lá, teve a oportunidade de ler esse relatório rapidamente
e ficou muito assustado. Ele não só, vários cientistas sociais da Europa, economistas, historiadores, ficaram muito alarmados com aqueles documentos que estavam reunidos ali, mostrando que se a sociedade de consumo que havia na Europa, nos Estados Unidos, se planetarizasse, não ia ter planeta que bastasse, né? Os rios, a poluição dos rios e das águas, de modo geral, ia ser assustadora, a destruição de solos, de florestas, o desmatamento, tudo isso eram consequências que ele já previu e faz 50 anos isso, né? E de lá para cá só piorou, né? Quer dizer, eu acho que esse ensaio de Celso tem o mérito de ter posto, digamos, o dedo em alguns pontos que realmente estão piorando, portanto já não é uma coisa de ontem, de anteontem, já vem de muito tempo. Eu acho que esse é o mérito e como ele vê isso para os países ainda não desenvolvidos. No caso, na época éramos nós hoje em dia já caminhamos muito, mas ainda estamos na diferença em relação aos mais desenvolvidos. Acho que esse é o grande mérito do livro. Durante sua fala, Rosa Freire ressaltou que, mesmo escrevendo sobre desenvolvimento, Celso Furtado se dizia teórico do subdesenvolvimento. Ele achava que o desenvolvimento já tinha havido vários cientistas, vários economistas que tinham teorizado sobre isso. A teoria que andava na moda nesse momento, quando o Celso começa a se interessar por esse assunto, é que é um teórico que dizia que como quem diz, vocês subdesenvolvidos não se preocupem, isso é uma etapa pela qual vocês chegarão ao verdadeiro desenvolvimento. E Celso percebeu que não era isso, quer dizer, nós não estávamos numa etapa, nós éramos estruturalmente, nós tínhamos problemas estruturalmente dos países subdesenvolvidos. E isso você olha um pouco em torno. Outro dia eu peguei uma avenida, que até tinha o nome do Celso e tal, quando você olha do lado tem uma favela quase de palafita, quer dizer, e os carros de luxo nas pistas, quer dizer, tudo continua. A gente tem que pensar muito nisso, em saber por que é que o subdesenvolvimento permanece e até se reproduz em certas sociedades desenvolvidas, que é o nosso caso. Por que o subdesenvolvimento continua? Essa que era a ideia dele, que merecia uma reflexão, uma teorização à parte. O Mito do Desenvolvimento é uma das obras mais referenciadas de Celso Furtado, que é um dos autores da base teórica do mestrado em Desenvolvimento Regional da UEPB. Celso Furtado, ele é referência obrigatória, né, para o nosso mestrado, e a trajetória do nosso programa se confunde com as ideias, com a obra de Celso Furtado, no sentido de que as bases teóricas trabalhadas pelos professores no programa é voltada para um desenvolvimento econômico com justiça social, né? Um desenvolvimento econômico inclusivo, um desenvolvimento participativo, um desenvolvimento que Celso Furtado já coloca isso, né, no seu pensamento, questionando um modelo dominante, imperialista, só voltado para as elites econômicas, né? Então é um desenvolvimento compromissado com a justiça social. E para a gente ter o nosso Celso Furtado aqui, nosso paraibano, é motivo de orgulho a gente poder contar com a referência dele, com a obra dele. Por isso que o programa vem numa série de eventos, seminários, o centenário de Celso Furtado, obras, enfim, de forma a sempre trazer à luz seu pensamento, suas ideias atuais, né, que dão conta de nossa realidade atual. Ex-aluno do mestrado, o secretário de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Miguel Ângelo, prestigiou o evento. A visão Celso Furtadiana, para quem trabalha desenvolvimento, que é o meu caso, ela é central, inspiradora e norteadora das ações que nós realizamos, né? A gente tem, às vezes, muita dificuldade de compreender o que é o desenvolvimento, seja sob a perspectiva social, econômica, seja da perspectiva ambiental, mas Celso ele vai nos dar luzes e vai nos esclarecer pontos que são fundamentais. E o mestrado em desenvolvimento regional, esse programa, ele é fundamental para que não só aqueles que fazem parte da seara econômica, mas sobretudo
trazer luzes para a sociedade em eventos como esse hoje, no sentido de fazer com que as pessoas compreendam a importância do desenvolvimento, a importância da história de Celso e a importância das pessoas beberem mais dessas fontes, ainda muito teóricas, para que a gente possa aplicá-las na prática. É isso que tenho feito na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado, com muito orgulho, me inspirado muitas vezes em professores que por aqui passaram, como a professora Ângela, como o professor Rangel Júnior também, uma grande referência para a gente. E aqui hoje é um momento de alegria, de congressamento, de reencontros, e me sinto muito em casa aqui no programa. Também esteve presente o vice-governador do estado da Paraíba, Lucas Ribeiro, mais um egresso do mestrado. Não só para quem estuda, né, não só para a academia, é importante estudá-lo, né, e conhecê-lo, mas também para a prática, porque não adianta só fazer estudos, artigos, se tudo isso a gente não puder buscar implantar, colocar na prática e buscar realmente o que ele pensava. Era um desenvolvimento justo, um desenvolvimento onde a sociedade fosse mais justa, mais igualitária. Então acho que esse é o principal foco de Celso e é o que a gente admira e o que a gente busca, né, enquanto ser humano. Durante o evento, a vereadora de Campina Grande, Jo Oliveira, aproveitou a oportunidade para conceder a medalha Celso Furtado a Rosa Freire da Aguiar e ao arcebispo emérito de Natal e presidente do Observatório Social do Nordeste, Dom Jaime. Primeiro que a medalha Celso Furtado ela surgiu a partir de uma articulação do nosso mandato com instituições e pessoas que têm em Celso Furtado essa referência de desenvolvimento, esse referencial político e, acima de tudo, teórico, né? Marca o lugar desse paraibano, dessa referência que ele tem com a cidade de Campina Grande, porque, inclusive, o curso de Economia da Universidade Federal de Campina Grande vem dessa ligação e dessa referência com Celso. Então, quando o nosso mandato, né, recebeu essa provocação, entendeu que seria importante fazer uma participação e deixar uma marca do nome de Celso na Câmara de Vereadores. E aí foi exatamente quando surgiu a ideia de fazermos essa resolução, que hoje a gente permite ter essa medalha, que homenageia pessoas, instituições, entidades que pautam a cidade de Campina Grande sob o viés político, econômico, tendo Celso Furtado como essa referência. Então, a gente pôde fazer um trabalho de reconhecimento junto ao mestrado de Desenvolvimento Regional da UEPB, que tem Celso Furtado como essa referência, ao curso de Economia da Universidade Federal de Campina Grande, ao Instituto Semiárido e tantas outras entidades que pautam desenvolvimento e também pessoas, projetos. Os próximos passos, a nossa ideia também é que a medalha possa homenagear iniciativas de pesquisa, de incentivo às pessoas, inclusive, que produzam, né, o conhecimento e que coloquem Campina nesse lugar de referência. E hoje a gente pôde, nessa solenidade aqui, junto à própria Rosa Freire, que participou, inclusive, de forma remota conosco, da primeira sessão que nós fizemos para o lançamento dessa resolução, e hoje a gente pôde entregá-la aqui, a medalha, de forma presencial. Então, é muito carinhoso isso, né, por ser Rosa, mas principalmente pela contribuição que ela também tem para o legado, né, que todo foi produzido a partir de Celso, e Dom Jaime nesse lugar dessa relação com a igreja, dessa relação como arcebispo, mas acima de tudo desse grande papel que a arquidiocese na Paraíba teve em Campina Grande para que a gente pudesse ter, inclusive, a criação da Sudene, ou pelo menos o pensamento da Sudene nesse encontro de bispos que aconteceu aqui na cidade de Campina Grande. Então, marca um lugar muito importante também na nossa história, e reconhecê-lo é também marcar aí a sua presença nesse lugar que é tão importante para nós. É uma grande inspiração, Celso Furtado, que marcou a história do país e, sobretudo, do Nordeste, com a sua lúcida visão e iniciativa de acreditar, portanto, que para desenvolver o país desenvolvido teria que passar pelo desenvolvimento das regiões. Caso contrário, ficariam apenas os dois Brasis ainda do tempo do nosso grande Hélio Jaguaribe, se eu não estou enganado, os dois Brasis, o sul e o sudeste, com a vida mais ou menos próspera, e o resto, o nordeste e as outras regiões completamente fora do processo de crescimento e desenvolvimento econômico e social em todos os níveis. Então, esse tempo é muito importante. Eu parabenizo a iniciativa da UEPB de oportunizar agora. É um momento para reflexão, reconhecimento de referências, de valores e de legados, no caso Celso Furtado,
o que ele representa, e é em homenagem aos 50 anos do livro publicado por ele, um dos últimos, é o Mito do Desenvolvimento. Então, nesse Mito do Desenvolvimento, ele vai fazendo uma análise profunda, convocando para o cuidado que devemos ter de um desenvolvimento regional para que o total também o todo se desenvolva, passando também pelo desenvolvimento regional. O livro Celso Furtado e o Mito do Desenvolvimento, 50 anos depois, ainda não está disponível, mas em breve será lançado nas versões e-book e impresso. Para quem se interessa pelo tema, a EduEPB tem outros livros com temáticas relacionadas às contribuições de Celso Furtado.